alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é justamente o professor Vinícius Bretas. Tô vindo aqui, com um aulão brabo, a parte 2 sobre industrialização brasileira. A gente já teve a parte 1. Se tu tá perdido, chegou aqui agora, aperta aqui no card para você voltar à aula anterior de industrialização brasileira. Isso mesmo. Se liga que a gente já teve uma série de aulas anteriores para a prova da ESA. Isso mesmo. A gente já teve uma série de aulas anteriores, então aperta no playlist que eu também vou colocar aqui no card para que você possa visualizar essa grande quantidade de aulas que a gente postou até agora, tranquilo? A gente já falou sobre energia agrária, já falamos sobre geografia física, então se liga, não perde tempo e vai lá já papirando nessa ideia para a ESA, tranquilo? Então eu acho que já falei demais. Por favor, se tu tá gostando das aulas, tá querendo mais aulas, tá querendo interagir, por favor, posta aqui nos comentários, dialoga, professor, tem me ajudado, não tem me ajudado, eu preciso que você fale mais sobre isso, precisamos de lista de exercícios. Amados, joga aqui no comentário que eu preciso saber a opinião de vocês sobre esses vídeos e tudo que tem rolado até aqui. Tranquilo? Eu acho que já falei demais. Se puder dar o like no vídeo, compartilhar para todos os seus amigos e não deixe de se inscrever, isso mesmo, aqui bonitinho no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Já falei muito e toca-lhe a vinheta. Volta aqui para mim, se liga. Você já sabe, como eu já falo, o acesso a todo esse quadro aqui será justamente no primeiro link da descrição. No primeiro link da descrição você vai ter acesso a todo esse quadro. Então não perca tempo, já tem uma ideia de justamente como vai acontecer esse quadro aqui perfeitinho para você, tranquilo? Já falei muito, como eu tinha dito, já vamos começar com um aulão brabo aqui sobre o assunto de industrialização brasileira. Tá? Um assunto top mesmo e uma continuação sobre a aula passada. Na aula passada eu terminei falando sobre o período militar, o período de economia estagnada e uma hiperinflação que se instalava sobre o cenário brasileiro. Cada vez mais os produtos subiam cerca de 2.000%, entende? O nosso parque industrial já estava totalmente destruído, o nosso processo de exportação não acontecia, taxa de juros elevadas, aumento da inflação, então justamente a gente estava com a economia destruída, foi a década perdida e houve uma pequena marcha forçada para tentar estatizar empresas, para tentar forçar, ou seja, dentro da década perdida, a gente ainda teve uma marcha forçada dentro dessa década perdida, que era justamente para tentar mover a economia, porém não deu certo mesmo. Então a economia, no final da década de 80, estava destruída. Eu cheguei a exemplificar na aula passada, eu falei o seguinte, imagina que você pegou muito dinheiro emprestado, comprou muitas coisas. Aí começa o cara a pedir o dinheiro de volta dessas dívidas. Você pressupõe o quê? Vou começar a trabalhar para pagar essas dívidas. Você não consegue trabalho. O Brasil não consegue exportar os produtos. Aí você pensa, então vou pegar mais dinheiro emprestado, elevando as taxas de juros. Mas também quem tinha para te emprestar dinheiro já acabou. Não consegue mais pegar dinheiro emprestado. A solução é o neoliberalismo, onde a gente abre as portas de casa e começa a vender tudo aquilo que você comprou, tudo aquilo que você colocou, você começa a fazer concessões e privatizações, diminuir o Estado justamente para vender o Estado, as máquinas do Estado para o capital estrangeiro para tentar arrecadar dinheiro, mas também não vai ter muito sucesso nisso não. Então, primeiramente a gente vai falar sobre o neoliberalismo. Se a gente fosse dialogar seriamente sobre o neoliberalismo, a gente teria a certeza que foi o período da década de 90, a década de 2000, a década de 2010, até a década de 2020, tá? Então, basicamente, o modelo neoliberal, embora tenha passado por diversos governos, desde Sarney, Collor, Itamar, FHC, até Lula, Dilma e Temer, basicamente se mantém sobre as mesmas lógicas. A privatização intensa, a lógica principalmente
eventualmente também de concessões públicas. Então esse modelo ele vai vigorar a partir da década de 90, que é o governo que tenta o modelo econômico instituído pelo Consenso de Washington, algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas que prevê a diminuição do Estado e tentar arrecadar dinheiro e equilibrar as contas, principalmente se tiver que colocar os aspectos sociais em voga a respeito disso tudo. Então, o neoliberalismo, nós começamos com as privatizações por Sarney. A privatização não começa diretamente por Collor, mas começa principalmente com Sarney. Porém, é uma privatização muito incipiente. É feito estudo para a privatização de 18 estatais apenas, com 13 privatizadas. Ou seja, isso era muito pouco. O governo militar criou mais de 500 estatais. Então eu precisava desmembrar essas estatais, eu precisava desinchar o Estado. Sarney, ele começa uma privatização, porém extremamente incipiente esse meu processo de privatização. Porém, entra governo Collor, o primeiro governo eleito diretamente pelo povo, entrando em 1991. Basicamente, o governo Collor, quando ele entra no governo, ele já confisca as poupanças. Poupanças, se eu não me engano, com mais de 50 mil cruzeiros, um negócio desse. E o pessoal fazia muito dinheiro pelas poupanças. O pessoal pegava dinheiro emprestado com o próprio governo. Existia funcionários públicos que tinham esse privilégio, né? E aí eles pegavam dinheiro emprestado em janeiro para começar a pagar em abril. Eles pegavam esse dinheiro emprestado, às vezes um salário a mais, e botavam na poupança, e essa poupança às vezes rendia quase um salário, entende? Ou seja, chegava em abril, ele devolvia aquele salário que ele pegou em janeiro e ainda ficava com mais um salário quase, porque o aumento da inflação era absurdo. Então botar dinheiro na poupança para fazer dinheiro era uma prática muito comum. Então ele rompe com essa prática e ele trava o saque às poupanças com mais de um determinado valor. E aí ele também começa a realizar um estudo de privatizações. O que é um estudo de privatizações? Eu preciso saber quanto vale uma determinada empresa. Então eu realizo estudos para avaliar essas determinadas empresas. E principalmente, ele encabeça um grande programa de privatizações e também eliminação dos setores de monopólio. Privatizar não é a mesma coisa que monopolizar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente precisa conseguir luz elétrica, a gente só tem uma empresa para pedir luz elétrica, que é a distribuidora da Light na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não adianta, eu não tenho várias empresas para distribuição de energia, eu tenho apenas uma. Essa empresa, ela é privatizada, ela foi privatizada. A Light comprou de fato. Ou seja, ela é uma empresa privada, porém tem um monopólio da distribuição de energia. Aqui ele quebra os monopólios nos setores de telecomunicações. Então quando você vai pedir um celular, vai pedir uma internet para sua casa, você tem uma série de empresas que podem justamente pedir esses setores de telecomunicações, assim como o setor de petróleo. O setor de petróleo, na verdade, não é bem privatizado por Collor, mas o início do seu processo de desmonopolização começa com Collor e ele é desmonopolizado totalmente em 1998. Então, se você acha uma reserva de petróleo, por exemplo, lembrando que essa instituição desse monopólio foi em 1953. A gente já tinha petrolíferas estrangeiras antes de 53, realizando prospecção e extração de petróleo no campo nacional. Porém, é a partir de 53 que apenas a Petrobras poderia fazer isso e não poderia uma outra petrolífera. Em 98, se você, por exemplo, descobre uma jazida de petróleo na sua casa ou no seu terreno que você comprou, agora você pode ligar para uma série de empresas para poder realizar essa extração, claro, todas elas pagando o royalty ao Estado brasileiro. Ou seja, eu quebro os setores de monopólio nos telecoms e também no petróleo e começo uma abertura econômica de importação. É isso mesmo. A gente começa a privilegiar os processos de importações do território brasileiro. Então a gente diminui as taxas. Então esse momento ele rompe com a lógica das substituições de importações. Ele rompe com essa lógica justamente e a gente passa a adotar a lógica de substituição
posteriormente. Tranquilo? Quer dizer, não adota mais a lógica, melhor falando, a gente rompe com a lógica e agora as importações elas vão continuar diretamente. Governo do FHC, sai o governo Collor, entra o governo de Itamar Franco, porém o governo Collor ele traz uma abertura do mercado, ele traz uma abertura do setor de importação, ele ganha uma certa confiança do mercado, porém um problema ainda era muito presente no cenário nacional, que era a respeito da nossa moeda. A nossa moeda ela ainda não estava estabilizada, havia uma instabilidade, inflação, desvalorização da moeda, ou valorização era muito flutuante isso. E aí é lançado o Plano Real em 1994, 92 entre Itamar Franco, 92 por aí, e aí em 94 de fato é instituído o chamado Plano Real. Ele foi concebido e lançado por Itamar como presidente, porém a FHC era da equipe econômica do Plano Real. O Plano Real a gente vai parar e desmembrar um pouquinho o Plano Real, porque o Plano Real ele previa o processo de estabilização financeira. Essa estabilização financeira, primeiramente, passava pela chamada estabilização social. Então, várias trocas de moeda já tinham ocorrido anteriormente ao Plano Real. Inclusive, eu vou botar uma imagem com essa troca de moeda, dá uma olhada aí. Volta aqui para mim. Então, eu precisava criar uma moeda, uma lógica de uma moeda nova e ganhasse a confiabilidade da população. Para isso, eu criei uma moeda virtual, por assim dizer. Uma unidade real de valor chamada URV, que era o real, porém balizado pela lógica do Cruzeiro. Então, basicamente, eu tinha uma moeda, que era a moeda que sofria com inflação e problemas, e eu tinha uma moeda secundária que começava a ser balizada por essa moeda, para que a galera se acostumasse a essa nova moeda. Então, muitas das vezes você falava, olha, tantos cruzados é igual a tantas unidades real de valor. Ou às vezes você chegava na loja e apareciam as duas moedas. Só uma valia para a troca, que era a moeda que estava vigente. Porém, a unidade real de valor ela já existia para que a galera se acostumasse. Então a galera via que aquela moeda lá, a antiga, ela flutuava, ela aumentava o preço dos produtos com uma facilidade enorme. Já a outra moeda, ela não aumentava o preço dos produtos com essa facilidade enorme. Então, basicamente, eu tinha uma diferença muito clara entre um e entre outra. Então, aos poucos, a galera foi se acostumando. O cara olhava e falava, pô, ontem isso daqui estava mais barato, já mudou o preço, porém, olhava para outra moeda, o preço ainda estava estável. Então, aos poucos, por quê? Numa mudança de moeda, fica muito difícil quando você não tem uma adaptação muito clara. Então, quando mudava a moeda de um dia para a noite, o pessoal ainda balizava o preço do produto pelo valor da moeda antiga. Agora não. Para que a galera se acostumasse, eles criaram uma moeda fictícia que o pessoal aos poucos foi olhando. Eu falei para a galera do comércio, eu obriguei a colocar os dois valores. A galera do comércio foi entendendo esse novo valor. A galera que comprava no comércio foi entendendo esse novo valor, até que em julho de 94 é lançado de fato o real. O real ele trouxe uma estabilidade financeira, porque antigamente ele já trouxe uma estabilidade do mercado. Como assim? Primeiramente, ele lança uma moeda extremamente mais valorizada, ou seja, a moeda que ela tinha um valor muito alto. Chegou a um tempo que a moeda ficou mais barata, quer dizer, mais cara que o dólar. Então, R$1, basicamente, $1, né, era basicamente 80 centavos, 89 centavos de real. Ou seja, o real estava valendo mais que o dólar, chegou em alguns tempos. Isso favoreceu muito o meu processo de importação de máquinas, de maquinário, do pessoal viajar. Um aumento do poder aquisitivo de fato aconteceu na população. Isso daí declaradamente. Porém, para ganhar confiança do mercado, eles lançaram o chamado tripé macroeconômico, no qual o câmbio antigamente era
fixado ou pré-fixado. Então o cara trazia dólar para o país e o governo que dizia qual era o valor daquele dólar frente à moeda nacional. E isso defasava, porque toda hora você tinha que ficar falando e o governo não falava toda hora. Então toda hora o cara trazia um dólar, vamos supor que um dólar equivaleria a 500 cruzeiros, porém no final do mês, em inflação, um dólar já estava 800 cruzeiros, mas só que ainda estava fixado em 500, ou seja, sempre era defasado. Agora não, o câmbio ele será flutuante e ele vai variar de acordo com a demanda do mercado. Não só que tem gente que fica comprando e vendendo dólar a todo momento, né? Chamadas opções binárias, day trader, ou seja, toda hora que você compra alguma coisa com dólar, por exemplo, compras internacionais, o valor do dólar vai ser o valor que vai fechar o dólar antes de fechar a tua fatura do cartão, entende? Você pode, por exemplo, se o dólar estiver flutuando, subindo muito, você pode comprar um negócio a R$30 e no final pagar 40 e poucos reais, porque o preço do dólar está saltando, entende? Você sempre vai ter um salto porque o câmbio ele vai ser flutuante. Então trazer dólar para o país e tirar dólar do país vai ser muito fácil, porque dificilmente você acaba perdendo esse preço não fixado, quer dizer, agora já está mais flutuante, então você dá mais garantia para quem quiser trazer dólar para o país. Taxa de juros. A partir das taxas de juros, justamente, eu tenho uma característica de... Agora, todo governo que quiser trazer mais dinheiro, quiser pegar mais dinheiro emprestado, aumentando a taxa de juros, não pode fazer isso à regalia. Precisa enviar para um conselho e esse conselho, chamado de Copom, que pertence ao Banco Central, vai ter que autorizar ou não essa taxa de juros. Isso faz com que o governo não saia pegando dinheiro emprestado e não leve a economia à falência total. Então vai ter um controle maior sobre a taxa de juros. Além do mais, todas as contas do governo devem terminar em superávit. Nunca que você pode pegar um governo que gaste muito e arrecade pouco. Para isso, todo ano, para o ano que vem, você precisa lançar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? Através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, você lança o orçamento anual. É, isso mesmo. Então, basicamente, para 2023, está sendo lançado o orçamento anual de 2023, vendo tudo que vai ser arrecadado e tudo que será gasto. Nunca o gasto poderá suplantar o que está arrecadado. Só pode isso acontecer através de processo de pedaladas, entre outras coisas, mas no geral isso vai se considerar um crime de responsabilidade fiscal se você gastar mais do que você arrecada. Para isso, tem a aprovação ou não do orçamento anual frente ao Congresso, tranquilo? Então, as atitudes desse plano real foi uma queda da inflação, um seguro da inflação no geral e também um aumento do poder econômico. O plano real se tornou um dos planos mais de sucesso, um plano de sucesso total frente aos planos econômicos desde o ensinamento que a gente teve na República. O plano real foi um sucesso de estabilização monetária após o período do regime militar. Além disso, o neoliberalismo ele também age nos processos políticos. Como? A diminuição do Estado. Essa diminuição do Estado faz com que muito capital estrangeiro venha para o país e esse capital estrangeiro ele favorece programas sociais que diminuem o processo de concentração de renda. A gente vai conversar isso daí, que tem um índice chamado de índice Gini. Então vem mais dinheiro internacional do país, através das lógicas das privatizações, isso é injetado para a população e as populações começam a crescer, começam a expandir, começa a diminuir o processo de concentração de renda no geral. E principalmente com melhoria do meu parque, a melhoria do meu processo de importações, a gente começou a trazer mais máquinas de melhor qualidade, gerando produtos diferenciados e um parque industrial melhorado. Ou seja, eu pude trazer agora robôs para cá. Nesse momento de importação de máquinas, principalmente robóticas, que são trazidas na década de 90, eu tenho um aumento do desemprego estrutural. É quando, de fato, o setor industrial começa a desempregar muita gente e muita dessa gente começa a ir, de fato,
para os setores de serviços dentro da cidade. Então, o estouro do setor de serviços acontece já na substituição de importações, mas muito também aqui, ó, nesse momento onde eu tenho um grande número de importação de máquinas a partir da abertura econômica de importações do governo neoliberal. E a lógica das privatizações. O Eustáquio de Sena coloca justamente a primeira grande estatal a ser privatizada é a Usiminas, no qual ela era uma das mais produtivas. Ou seja, eles não pegaram uma empresa ou uma indústria de baixa capacidade. Eles pegaram uma empresa de alta capacidade de venda, ou seja, a mais produtiva para ser a primeira, basicamente, a ser privatizada das grandes. Isso gera uma grande atração do mercado, entende? Das produtivas, de fato, a Usiminas, eles pegaram a mais para poder ser privatizada, mostrando que agora a lógica iria valer para da mais produtiva para da menos. Em vez do mercado esperar que seria a menos produtiva a ser privatizada primeiro, não, vai ser a mais para mostrar que a gente vai privatizar. Ou seja, a que não teria nexo privatizar inicialmente, essa que a gente vai começar para mostrar que a gente vai seguir a lógica da privatização. E também com o aumento de empresas que agora não são estatais e agora elas são privadas, aumenta-se o recolhimento de impostos. Isso faz com que o recolhimento de impostos seja uma briga entre estados e municípios. Esses estados e municípios vão começar a brigar um com o outro para ver quem consegue atrair mais indústrias. A partir da Constituição de 88, isso é favorecido pelas leis tributárias. Então, principalmente o Sudeste começa a categorizar uma grande perda de indústrias que já era marcada desde a década de 70. Mas é a partir das guerras fiscais que a gente começa uma desconcentração industrial mais ferrenha através de estados e municípios. O Sudeste perdendo grande capacidade industrial, indo para 60%, 50%, enquanto o Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte ampliam seus parques industriais. Ou seja, basicamente é quando eu tenho o meu processo de desconcentração industrial. Só um ponto que aqui no Sudeste eu tenho uma desconcentração concentrada. Como assim? Basicamente, desse meu momento de desconcentração industrial, São Paulo acaba arrecadando a maior quantidade de indústrias em suas cidades médias. Então, o Rio de Janeiro perde indústrias, mas muitas das indústrias vão para São Paulo, ou seja, desconcentra de uns locais concentrados para voltar a se concentrar em São Paulo, e São Paulo sendo o que tem a 30% da produção industrial nacional. Ou seja, apesar do meu processo de desconcentração, muitas indústrias vão para outros estados de outras regiões, mas dentro do Sudeste, muitas das indústrias saem para se concentrar em São Paulo, entende? Porque ele tinha essa melhor capacidade de adquirir empresas nas guerras fiscais, dando melhores condições para essas empresas. Basicamente, também instituídas agências reguladoras, já que não é mais de propriedade estatal essas empresas, é justamente colocado sobre as agências reguladoras como será o funcionamento dos processos de telecomunicações, de energias, através da Anatel, através da ANEEL, como se dará esse processo de concessões públicas dos setores estratégicos do Estado, aqui claramente falando. Então, é o crescimento do Sudeste, do Nordeste e Sul muito forte nesse momento. Se destaca principalmente as superintendências de desenvolvimento regionais, e que são as superintendências como a Sudene, no Nordeste, que já era existente desde 1959, né? Sudan e Suframa começam a tentar atrair indústrias, começam a tentar capitalizar indústrias nesse espaço. Lembrando que isso daí é um destaque, isso daí é algo proposto ainda pelo governo militar, chamado de Plano Nacional de Desenvolvimento, construindo estradas, construindo hidrelétricas, construindo parques industriais, fornecimento de energia, justamente para atração de indústrias nesse processo, nesse Nordeste, Sul e Norte também do país, com destaque da Sudan e Suframa para
região da Zona Franca de Manaus. Porém, com a abertura de importações, a gente teve forte entrada de capital estrangeiro comprando nossas indústrias, mas também de produtos estrangeiros. Eu tenho um aumento da competitividade no cenário nacional, principalmente com a entrada de produtos muito mais baratos, que foram os produtos chineses. Então, quando a gente abre as importações brasileiras, quem entra no nosso cenário nacional são produtos extremamente baratos. Com isso, as empresas privadas nacionais que tinham um custo mais caro de energia, de mão de obra, viram as suas falências. Então, diversas empresas perderam seu espaço e faliram com a entrada de produtos muito mais baratos vindos de mercados produtores muito mais baratos do Sudeste, Sul e Oeste, Leste Asiático, dos tigres asiáticos e a China no geral. Então, 97 marca o aumento do desemprego agora conjuntural. Então, o desemprego começa a ser parte notória da população. Com isso, aumenta o setor terciário no setor de informalidade. Então, muito da galera começa uma crise ferrenha no cenário nacional, principalmente pela entrada de produtos e destruição do nosso parque privado nacional de indústrias, e aí entra o governo mais à esquerda, Lula e Dilma.